parece aí que chega dia 23, não é? É uma coisa assim, né? Entre 21 e 23 de setembro é a primavera, né? Ventando muito, à noite está acostumando aqui fazer um pouquinho de frio, não é? Mas nada que mude muito assim a vida do Belo Horizontino, né? Do mineiro. Gente, muito obrigado aí pela audiência, não é? Primeiramente. E ontem nós batemos o nosso recorde no YouTube, né? O Jornal de Saúde da TV Jornal de Saúde foi assistido por 30 pessoas, né? Um recorde mesmo, porque os nossos assuntos, né? Notícias, comentários, comparações, não é assim tolerado por muita gente, né? E até mesmo o público que falam da internet que é molecada, que não sei o que, né? O pessoal também não gosta muito, mas não é por aí não, né? Eu não julgo assim, porque esses meninos que estão na internet hoje, eles sabem de coisas, né? E estudam e precisam, né? Estudar para conhecer mais a web, que muitas pessoas adultas, né, não tiveram oportunidade em tempo de pesquisar, estudar, não é? E descobrir esse mundo maravilhoso aí que é o mundo virtual, não é? Mas vamos começar aqui com o Jornal de Saúde, não é? E também aqui, ó, TV e rádio, hein? Isso aí, nós estamos que estamos, viu? E depois eu disponibilizo o conteúdo, não é? Sempre quando eu gravo aqui direitinho, não é? Disponibilizo o conteúdo na íntegra para vocês, não é? No YouTube. Gente, eu tô pegando aqui a Folha de São Paulo, né? Que traz na sua manchete principal, não é? Manchete dupla, não é? Ex-diretor da Petrobras liga campos e petistas a propina, não é? Isso aí, desde que surgiram estes, foi preso pela primeira vez, não é? E foi colocado em liberdade o Paulo Roberto Costa, já se aventava nomes, né? Isso não é nenhuma surpresa não, viu, gente? Tá nesse a grande surpresa é a delação premiada, não é? Que a polícia e a justiça concedeu, né, lei e tudo mais, a esse delinquente, não é? A esse diretor. Eu fico imaginando, não para aumentar o problema, gente, um diretor que é quarto escalão no poder, não é? Se a gente for ver lá a pirâmide de poder, né? Ou staff, não é? Vamos colocar assim lá na empresa, né? Uma empresa, o presidente, depois o vice-presidente, não é? Depois tem, às vezes, entre o presidente e o vice-presidente tem um secretariado, né? Os secretários e assessores. Aí depois que vem a diretoria, não é? Não que a diretoria seja aí menos, né, do que esses secretários, né? Aí vem a diretoria, ou seja, fica lá no quarto escalão, né? Como costumam falar aí quando eles vão dar os empregos aí, distribuir o poder, né? E esse homem conseguiu desviar do Brasil, né, da Petrobras, 23 milhões de dólares para uma conta na Suíça. E dizem, não é, segundo eu li, que tem mais contas, né, em nome dele ou dos laranjas, né, que ele tem 9 empresas fantasmas, não é, com dinheiro da Petrobras, dinheiro que deveria estar sendo investido aí no governo social do Lula e da dona Dilma, que eles tanto falam, não é? E tudo indica, a dona Dilma Rousseff, né, que tem seu partido aí metido na fusarca aí, não é? Com 2 deputados federais, né, Vacareza e tem mais um outro aí, e também o PMDB. Eles estão quietos, né, dizem em alguns depoimentos deles aí, em algumas entrevistas, aliás, não é? Eles dizem que isso daí não vai nem afetar a campanha, que não estão nem aí. E agora tá aí, não é? A Folha de São Paulo também
veio com essa manchete, né, principal, que vai o Campos, né, que é aquele ex-candidato do PSB, né, o partido aí agora da Marina aí, que caiu o avião, né, o Eduardo Campos, está envolvido, né, porque o que tudo indica que ele está envolvido, né, porque o loco, né, o local que dá origem das propinas, do desvio do dinheiro público, é Pernambuco. Construção de uma usina de beneficiamento, né, de petróleo bruto, transformar, né, na gasolina, no querosene, todos os derivados do petróleo, não é, em Pernambuco. E ela começou, não é, com um planejamento de 3 bilhões e hoje já está na casa, segundo a gente está lendo aí, às vezes a gente, né, as pessoas podem exagerar, o término dessa refinaria de petróleo em Pernambuco vai custar aos cofres públicos 40 bilhões, né? Então, desses 40 bilhões aí, ou do que já foi empregado, já foi gasto, 23 foi parar só na conta desse diretor, né? Aí tem chequinho. Por exemplo, não falam muito, né? Não sei porquê, o que está acontecendo aqui, que eu lembro muito bem que esse Youssef que está preso, ele delatou o Fernando Collor de Mello, não é? E também constataram na conta dele, isso aí não é nenhuma denúncia leviana, não é nenhuma calúnia, né? E nem boato, constataram na conta do senador Fernando Collor de Mello um valor, não é, de 50 mil reais, oriundo desse Youssef. E esse Youssef está umbilicalmente, né, vamos dizer assim, né, junto com o Roberto, né, o Paulo Roberto Campos, né, vamos dizer, seriam nesse esquema aí de Petrobras, de desvio de dinheiro, irmãos siameses, né? Era a mão e a luva aí, para um pegava, desviava e o outro distribuía, não é? É, exatamente isso. Então, tá aí esse grande imbróglio, né? E isso também, gente, não é matéria de internet, né? Que muitos desqualificam a internet, a web, apesar que os maiores jornais estão na web hoje, né? Tanto do Brasil quanto do mundo, e as revistas. É uma matéria de capa especial da revista Veja, né? Tá aí nas bancas, né? Esse escândalo lá, o Paulo Roberto Costa, uma foto vermelha, né? Tal, parece mesmo o capeta saindo do inferno ou tá entrando, né? Ele está entrando porque está em cana. E ele só fez esse acordo com a Polícia Federal, né? A delação premiada, porque ele ficou com medo de pegar 30 anos de cadeia. Não foi só por isso, a Polícia Federal também começou a investigar a sua filha, o seu genro, né? E essas empresas fantasmas aí, tem mais coisa a surgir aí de repente, assim, não é? Que nós vamos saber decorrer aí das operações da polícia, né? Gente, eu ontem vi, vocês devem ter visto também um filme aí no SBT, falando sobre as maracutaias das empresas, né? Fazer cartel de preços e tal. Você vê como é sério, né? A investigação da Polícia Federal, né? Levaram 2 anos e meio investigando, né? Grampeando, filmando, gravando mais de 250 fitas, né? Enfim, é esse o trabalho que a Polícia Federal nossa hoje faz, mas ainda com algumas brechas, né? Talvez dado que é tantos casos que têm acontecido no Brasil, né? Que urge, né, uma lei para esses problemas aí muito mais abrangente, não é? Porque
a justiça também não dá conta, né? O que eu sempre penso é o seguinte, conseguiram, né? Talvez vão reaver esses 23 milhões de dólares lá no Banco da Suíça do Paulo Roberto Costa. Mas em muitos casos, essas pessoas aí fazem esses acordos, né? Essas delações premiadas, e enfim, contratam excelentes advogados, né? Pagam a preço de ouro e eles acabam pegando penas brandas, né? Nesse filme mesmo, os diretores, presidentes da empresa, pegaram 2, 3 anos de cadeia, né? Agora, um dos diretores lá pegou 9 anos. Ele também aprontou, né? Desviou 9 milhões de dólares, né? E era meio, acho que meio Matusquela também, meio, ele é bipolar, não é? Então, vê só como é sério, seríssimo esse problema, não é, no Brasil. Eles são pegos e às vezes pegam aí 2, 3 anos de cadeia, 5 anos de cadeia e não devolvem o dinheiro, não é? E fica por isso mesmo. E aí é que há a grande confusão, não é, que se estabelece. Enche o jurídico de processo, né, que demoram, que se arrastam. Nos Estados Unidos, o processo desse, porque é caso verídico, viu, gente? Tá romanceado tudo, né, ficcionado um pouco, mas é caso verídico. Esse processo levou para ser filmado, aceito pelo Departamento de Justiça e a corte, e sentenciado, levou 5 anos nos Estados Unidos, né, para você ver a complexidade, porque envolvia tanto empresários dos Estados Unidos, japoneses, não é, da Europa, enfim, eles controlavam, não é, os preços. Antes, por exemplo, 90 dias antes, eles sabiam que o refrigerante iria subir 5 centes, não é? 5 centavos, e por aí vai. Aonde eles batiam a mão, né, que eles trabalhavam com lisina, né, aquele amido do o aminoácido do milho, né, e outras coisas mais. E então eles ganharam assim, mas milhões, 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 milhões de dinheiro, de bilhões, né? Ou até mesmo pode colocar aí triste se for pensar em todo o mundo, né? Então, o que acontece? Aqui no Brasil também tem isso, só que agora que nós estamos com condições, né, de fazer aí essa vigilância, né, essa investigação e colocar essas pessoas na cadeia, né? Então, o que é a propositura aí, né, ou a proposta? Seria de uma lei mais abrangente para também pegar os bens, né, vamos dizer aí, da época que a pessoa entrou no poder aí, se tornou pessoa pública, não é? E esse tanto aí pegar, né, carros, né, apartamentos. Às vezes tem gente que financia apartamento em Paris, né, Nova York, compra avião, né, compra iate, lanchas e essas coisas mais, né? Então seria por aí, né, gente? Agora, só prender, faz delação premiada, pega 5 anos de cadeia, tira aí a cadeia numa boa e depois sai e vai gastar o dinheiro, né? Nós temos exemplo aí, o Cacciola, por exemplo. O Cacciola comia lagosta, gente, na cadeia, né? Tomava vinho branco. Deu um golpe aí de mais de 2 ou 4 milhões de reais há muitos anos atrás no banco, né? Acho que é Marca Cacciola, uma coisa assim, não lembro muito bem o nome do banco. Então isso existe, essa brecha, essa grande brecha na nossa lei, não é? Que não está sendo notada aí pelos deputados, né? Obviamente que não vai nunca mesmo, né? Pelos juristas e tudo mais. Olha, gente, apesar que são os deputados, né, as câmaras e que fazem as leis, né, isso aí a gente está sabendo que o judiciário cumpre, né? Aqui em Belo Horizonte, a manchete do jornal Estado de Minas, né, está para o problema aqui que está mesmo assolando, né, o nosso
município. Mas hoje eles vieram, né, se redimiram de ontem, abriram uma manchete, tá? E até a manchete em si, né, já diz muita coisa, né? Duplo mensalão da Petrobras apavora políticos. Olha, hoje, né? Essa já caiu na cabeça aí do pessoal mesmo, apavora os políticos. A Dilma não, né? A Dilma e aquele vice dela lá, né, do PMDB, que disse que nada, não vai pegar neles não. Os passageiros do transporte aqui, ó, do BRT, o MOVE, estão reclamando muito da superlotação, né? BRT preso na lentidão 6 meses após o início da operação. Empresas vão assumir manutenção das estações do BRT. BH Trans aposta em radares para garantir faixas exclusivas. Então, as pessoas reclamando aí da superlotação, né, dos BRT. Não é lotação, não, é superlotação. Então, nos horários de pico, né, teve gente aí que já reclamou que está tomando 2 ônibus agora para chegar no trabalho, está demorando mais, né? E pelo que nós estamos vendo aí, a faixa exclusiva do BRT não está sendo respeitada, não é? Pelo menos no horário do rush, né, do pique mesmo, muita gente ir trabalhar e voltar para casa, deveria ser até monitorada pela BH Trans, né, com seus vigilantes, né, com seus funcionários, para que isso seja cumprido, né, porque assim chegaria mais rápido o coletivo, né, desembarcaria e já estaria de volta para recolher mais pessoas, né, e assim todos chegarem em casa em tempo hábil, bom, né, de ter ainda um bom descanso, né, fazer uma boa refeição e estar novinho, né, no outro dia para encarar o batente novamente, não é mesmo? Também está dizendo aqui, ó, um alerta, gente, vamos redobrar. Às vezes a gente dá um cochilo, esquece mesmo, né? É coisa do ser humano, infelizmente né? É igual aquela velho ditado, né? A gente só lembra de Deus quando está com problema, né? Aí vai rezar, põe o joelho no chão e pede, chora, se descabela e tudo mais, né? Depois nem lembra do homem mais, né? Belo Horizonte tem 2.651 casos de dengue. 2.651 casos de dengue. Então, vamos ver o vasinho de planta com a água parada, se está com areia, aquele pneu, aquela vasilha lá para cima, a água da chuva, caiu lá e ficou empoçada. Tudo quanto possa, não é, ser foco de proliferação do mosquito Aedes aegypti tem que ser detectado na sua residência. Se você tem uma residência fechada, dá uma espiadinha lá no quintal, vê se tem alguma coisa desse jeito. Se tiver, notifica, né, as autoridades sanitárias para que venha, porque tem uma lei, não é, que devido às excursões dos agentes sanitários, se não tiver ninguém, estiver fechado, pode pegar uma ordem judicial e entrar na casa para fazer isso, né? Tudo isso é legal, ninguém está invadindo nem arrombando, né? Então é muito bacana quando a gente pode colaborar, não é, com a gente mesmo, não é mesmo? Com a nossa saúde, a saúde dos nossos filhos, nossos pais, né? E aí a coisa fica bacana novamente. Agora, quando a gente fica no Deus dará, não é? Aí fica meio esquisito, fica muito esquisito. E é igual o HIV, não é? O HIV, este ano, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta mundial e aqui no Brasil o negócio, a coisa também não ficou muito boa para o brasileiro, não. Estão se descuidando, não é? Acham aí que a AIDS acabou, não é? Aquele momento crítico acabou, mas não acabou não. Existe, é altamente contagioso, né? As sequelas, o período até colocar a pessoa de novo, né? Forte, entre aspas, né? Que hoje tem muita gente aí que usa o coquetel, faz regime alimentar, essas coisas todas, né? Saiu da gandaia, etc e tal. Isso aí é coisa bem particular de cada um, né? Cada um
a vida de cada um, a pessoa fica quase que normalíssima. Você olha assim, não tem como você identificar, porque não tem nenhum sinal, né, que ela é o HIV soro positivo. Então é preciso muito cuidado. A gente lê por aí, né, por exemplo, pessoas lá nos Estados Unidos, né, tem maníacos, cara que tem a capacidade de fazer sexo sabendo que é HIV, não é? É positivo, para transmitir para outras pessoas. Já é crime, não é? Crime mesmo e imputável, né? Anos e anos de cadeia, não é? Reincidência. Então aí o cara pode esquecer, né, de ver a liberdade novamente, não é? Mas o ideal é que as pessoas façam as prevenções, né? Use a camisinha, não é? Faça os exames, né? De vez em quando aí, os parceiros, né? Seja bem, como se diz assim, bem ciente, né? E consciente do que está fazendo, né? Porque ali é a sua saúde. Então você não vai dar bobeira, não é verdade? E mesmo assim, gente, mesmo assim, infelizmente, a saúde não é 1 mais 1 são 2 e por aí vai, né? E 2 elevado ao quadrado são 4 e por aí vai, né? Não é assim, né? Nem é química, nem é física, apesar que nós temos aí os 104 produtos químicos, né? Os 109 produtos químicos no corpo, essa química toda aqui, né? Ossos, né? Coração, sangue, os hormônios, né? Mas na saúde é diferente, né? Então cada um tem uma resposta, né? Cada um, vamos dizer que tem coisas, todos têm coração, né? Todos têm vesícula, todos têm fígado, todos têm pulmão, mas as reações, né, dadas as emoções e tudo mais, diferem um pouco, né, de cada um, né? Não são exatas, né, como nós falamos aí. Por isso que tem o nome aí de biológicas, né, humanas, etc e tal. Gente, aqui eu estou pegando aqui o jornal O Globo, né, para ver aqui a manchete e comentar aqui com vocês, né. Não peguei aqui ainda, mas eu queria falar para vocês aqui, ó, que agora nós devemos pensar, né, que nós já estamos entrando quase na segunda quinzena de setembro, né, vai ser o marco derradeiro aí, né, para a nossa findar a nossa campanha política, não é? E principalmente para a escolha de candidatos, né? Eu não quero doutrinar ninguém aqui porque eu não ganho nada com isso, né? Só ganho no geral, no sentido que em termos de Brasil, né? É preciso que você, quando você votar, não vote nesses deputados aí que já tem muito mandato, gente. Isso, ó, o cara ficou 5, 6, 4 mandatos como deputado federal, senador, enfim, qualquer cargo. Eu acredito muito, não é só para dar oportunidade para os mais novos, não é isso. É que se a pessoa em 2 mandatos ela não conseguiu fazer nada assim de válido para o país, para o seu estado ou município, sei lá, a causa que ele entrou, não vai ser no 10º mandato que ele vai conseguir, gente, né? Não trocar o seu voto por dinheiro em hipótese alguma. Você pode ser empregado do deputado, mas você não é obrigado a votar nele, nem nos candidatos que ele mandar você votar. Não é. O voto, ele é livre, você tem liberdade de escolha, o voto é secreto. Infelizmente ainda no Brasil ele é obrigatório, né? Ninguém sabe por quê. Estamos vivenciando uma democracia, mas uma democracia velada, né? Ainda é obrigatório. Então,
tenha muita consciência, porque se você votar num candidato, na promessa que ele vai te dar um emprego, na promessa que ele vai construir uma escola, não é? Uma escola modelo no seu bairro, qualquer promessa, não é? Você vai estar votando contra você também, não é? Isso é mais do que óbvio, porque esse emprego você pode até conseguir, não é? Mas ele não é seu, vai ser por um período, não é? E depois você vai perder esse emprego novamente, não é? E o pior, você vai perder sua liberdade, você vai perder, não é? O seu livre-arbítrio até, que está em jogo, não é? E vai se tornar um simples fantoche, uma marionete, não é? Como a gente diz no jargão popular, um pau mandado. Então é muito importante você separar, né, como diz lá na Bíblia, o joio do trigo, né? É uma parábola que contam, né, que os empregados, né, vieram lá para um grande senhor fazendeiro, né, riquíssimo. Ele falou: ó, essa safra nossa está toda perdida, senhor, toda perdida. Mas o homem era muito religioso, né, temente a Deus. Aí ele pensou tudo, né, falou: por que está perdida? Ele falou: olha, o que nós plantamos, né, veio o joio que eles chamam aquelas gramas, né, aquelas ervas, e cresceu junto, então não tem como, né? Aí ele pegou e falou: não, deixa crescer, no momento da colheita vocês vão cortar e vão separar. O trigo vocês colocam no nosso celeiro e o joio vocês põem em fogo, né? Então é aqui, ó, separar o joio do trigo, né? Na hora de você votar, você separar aquele que você viu. Olha só, esse aqui, puxa, quanto tempo que eu conheço esse homem aqui, né? O que ele fez? Porque não aparece, né, gente? Você já viu a campanha, o nível das campanhas? Vota em mim, fulano de tal, número tal. Vota em mim, fulano de tal, número tal. Vota em mim, fulano de tal, número tal. Não aparece se muitos são de reeleição, não aparece que o que eles fizeram, né? Então é um tiroteio no escuro mesmo. Olha, a manchete aqui do jornal Globo é grandona, né? Mas o Globo se preocupa com outras coisas. Ontem eles pegaram firme, né, nessa manchete. Aqui está: delação põe Dilma e Marina na defensiva, né? Estão dizendo aí com essa manchete aqui, vamos ver o que ela quer dizer mesmo, que a Marina, né, Silva, junto com a Dilma Rousseff, estão na defensiva porque teriam que se explicar ao seu eleitorado, né, como que o nome de pessoas do seu partido, né, estão envolvidas aí com essas últimas, né, denúncias do ex-diretor, né, da Petrobras. Estão dizendo, né, também aqui no mesmo jornal Globo, que a delação poderá livrar, o que eu não acredito, né, o ex-diretor da Petrobras, né, o Paulo Roberto Campos, da cadeia, né? A matéria que ele está dizendo está nas mãos do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, homologar os termos do acordo de delação premiada que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, fez com o Ministério Público Federal. Se Zavascki discordar de algum termo, poderá modificá-lo, mas o praxe é que o juiz apenas reitere o documento. Com a condição do réu colaborador, em caso de condenação, Costa poderá ter a pena diminuída em até 2/3. A legislação também prevê a hipótese de perdão judicial, com extinção total da pena, dependendo do caso.
Neste caso, o ex-diretor da Petrobras se livraria da cadeia, mesmo tendo confessado crimes, né? Então tá aí, não é uma coisa bem esquisita aí, não é? Que está acontecendo, né, com o nosso o Supremo Tribunal Federal, né? Dois terços vai dar aí 60%, né? Fica 40%, são 12 anos de cadeia, né? Para ele sair de graça, tendo desviado 23 milhões de dólares para contas na Suíça, né? É muito barato, né? Eu acho que seria uma ofensa, vamos dizer assim, não é, aos eleitores brasileiros, né, à sociedade brasileira. Mas tudo pode acontecer, não é, gente? Nós estamos no Brasil, né? No Brasil. E no Brasil tudo acontece, né? Porque quem manda, você sabe, né? Quem manda, tem até um ditado aí, né? Deixa eu ficar quieto aqui. O INEP, né, também foi uma chamada do jornal Globo, mas eu estou pegando aqui no Google Notícias, que o INEP está dizendo que 95 transexuais poderão usar nome social no Enem 2014. A edição de 2014 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, terá 95 candidatos e candidatas transexuais, com autorização do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, para usarem seu nome social durante a prova. Segundo a assessoria de imprensa do INEP, as 95 solicitações feitas foram atendidas. Quer dizer, o nome social, é claro que é o nome, né? Aqui tem um exemplo de um transexual que chama Rafael Wist, de 31 anos, fará o Enem pela terceira vez para tentar uma bolsa do ProUni, né? Ele vai poder usar o seu nome, Rafael Wist. Gente, aqui já fica mal, né? Você pegar lá, tem uma outra aqui, né? Maria Clara Araújo também vai usar o nome social neste Enem, né? E é gay. Fica mal pegar uma tremenda mulata, né, morena, uma loira, e chamar de João Sebastião de Souza, né? Aí o bicho pega, né? Tem que ser o nome feminino mesmo, já que é transexual, né? Que se veste, tem seios e tudo, muitas às vezes até fazem cirurgia, né? Então não tem como ficar aí, né, dessa maneira. Aquela polêmica toda lá do goleiro do Santos, né, o Aranha, saiu aí em vários sites sociais aí hoje, né, sites da web, né, o UOL, Terra, UOL, né, e o MSN, entre os que mais a gente dá uma consultada, lê, né. O Aranha diz perdoar torcedora por racismo, mas cobra uma punição. Esse homem aí, ele também, gente, eu vejo assim, tanto as respostas dele, as fisionomias, reações dele, é de uma pessoa raivosa também, nervosa, né? De uma pessoa que não tem o equilíbrio perfeito que deveria ter de um jogador de futebol. Eu lembro muito o caso, também foi goleiro do Santos por muito tempo, jogou aqui o Vitória, né, e Atlético Mineiro no campo de Independência. Ainda era o Independência sem essa última reforma que ampliou e tudo mais, né, deu mais segurança para a torcida. O que aconteceu? Esse jogador levou um gol porque um jogador do Atlético foi pegar a bola lá dentro, se desentenderam, brigaram, os jogadores brigaram, a torcida saiu na porrada, teve torcedor ferido, né? A polícia militar bateu em todo mundo, deu um quiprocó danado. Eu lembro que esse jogador vinha aqui em Minas Gerais, esse jogador aí, o Costa, né, responder
processos aqui, não é? Então, o Aranha, ele foi agredido verbalmente por uma torcedora que, ao meu ver, né, pelo que fizeram com ela, que isso não é justiça, né, fizeram um linchamento moral via imprensa, não é, com essa moça. Fantástico, né? Todas as redes sociais, todos os portais, jornais, revistas, né? Ela foi depor e não teve o seu direito estabelecido, não é? Respeitado de sigilo, não é? Ampla cobertura. Se ela soltou um pum lá, foi registrado, né? Chorou e tudo mais. E agora vem, ainda ele quer uma punição, né? Como se ele fosse a justiça, como se ele fosse a lei, não é? E como se ele fosse o bonzinho, não é? O que eu não concordo. Os jogadores fazem de tudo dentro de campo, não é? Muitos até da própria torcida, não é? Eles brigam, provocam a própria torcida, provoca a torcida do adversário, então muito mais, não é? Agora essa moça foi infeliz em 2 instantes, não é? Qual foi sua infelicidade? De ter esse dedo duro, não é? Que nós vamos dizer hoje, essa câmera, não é? De TV que gravou quando ela chamou de macaco, não é? Talvez pela TV não dá pra gente ver diretamente se ela se dirigiu a ele também, não é? O Aranha. E aí foi pega como bode expiatório, não é? Perdeu emprego, não é? A família dela teve que se ausentar da onde moram, né? Porque começou, parece que, ser perseguida, não é? E teve seu rosto e sua imagem estampada em todos os jornais e redes de televisão, né? Eu acho que já por si, né, já é mais do que uma punição, né? E outra, ela foi tratada, né, como uma criminosa, mas daquelas bem perigosas, né? Bem perigosas mesmo, delinquente mesmo. Então não vejo, né? não vejo, tá? Eu sinceramente, ó, eu debato isso com qualquer um que quiser. Eu não vejo motivo para ter feito isso com essa moça do tamanho que foi feito, né? E a delegacia depor, e se tiver até a pena que é comunitária, né? Paga-se cesta básica ou serviço comunitário, porque ela provavelmente ela é primária, tem esse benefício da lei, né? Ou agora retrocedendo, né? Depois foi baixado isso, que é quando é o crime contra de racismo, né? Racismo, que ali, ao meu ver, isso é mais um preconceito do que um racismo diretamente, né? Porque foi uma ofensa indireta, né? Então, e esse goleiro também não é lá das grandes coisas também não, né? Ele não é grandes coisas também no gol, não. Passou pelo Atlético Mineiro, carreira sofrível aqui, tá aí no Santos agora, talvez deve ter um bom preparador de goleiros lá, né? Tá se sobressaindo. Então eu acredito sim que muitos bandidos por aí, né, cometeram crimes muito mais complicados, como teve esse caso aí do cara que matou o Glauco e o filho dele, né, seguidamente, 2 assassinatos, e agora voltou a delinquir aí, roubou, matou, não foi exposto e execrado assim pela mídia, né? Como até acho que talvez não deveria ser também não, né, gente? Porque ele é esquizofrênico. Tem uma juíza aí que autorizou a sua saída. Então, gente, isso pode destruir a vida do Aranha enquanto goleiro, já está consolidada,
Ele é um homem, deve ser bem forte psicologicamente, porque para ser um goleiro e atender reclamo de milhares de torcedores, tem que ter um perfil psicológico bem formado. Agora, dessa moça e até de familiares, amigos, namorados, o namorado pode ser destruído, né? O relacionamento, convívio, por exemplo, economicamente ela já está bem ferrada, né? Perdeu o emprego. Tem gente que é leviana, né? Que não tem mais. Agora o goleiro Aranha diz que perdoa, né? Que perdão é esse? Mas cobra punição. É bem complicado mesmo, isso que a nossa imprensa está autorizada a fazer, não é? E não deveria. E também a nossa justiça, né? Nossa justiça não pode expor as pessoas dessa forma, né? Porque eu acredito que tem direito também, né? Os réus, né? O réu, ele tem direito. Ele tem direito. Vamos supor que tenha acontecido qualquer coisa e que depois chegasse num determinado ponto, depois desse linchamento aí de mídia, a história não fosse tão bem assim, como já apareceram rumores aí da defesa, que ele também provocou a torcida, né? Que não foi só ela que chamou ele de macaco, e muitas outras coisas. Então eu vejo como leviano, irresponsável a atitude aí dos meios de comunicação, dar tanta ênfase a um caso desse, né? Porque, para mim, o mais importante seria nós resolvermos nas nossas universidades federais esse negócio aí de cota de pele, né? De cor da pele, para a gente entrar na Universidade Federal, né? Isso não está resolvido, não. É sucesso, né? Para quem decidiu fazer isso, né? É sucesso para meia dúzia que entra aí, né? Agora a questão é muito mais profunda, né? Ela é econômica, ela é salarial, né? Ela é de oportunidades. Quando essa pessoa que entra na universidade pela cota, né, sair com o seu canudo, ela vai ter que disputar o mercado de trabalho, né? E quero ver se no mercado de trabalho ela vai ter cota por pele para ser admitida nas grandes empresas, né? Se vai ter. Eles estão falando isso, né? Eu não estou falando nenhuma bobagem, besteira aqui não, viu, gente? Estão falando já de exigir cotas raciais para concurso público. Se eu não me engano, aí teve até um processo aí que tramitou aí. Não lembro se foi vencedor, né? Então é por aí, gente, que a gente tem que pensar, não é? A gente tem que pensar no reflexo, não é? No que vai mais para frente sobre as nossas atitudes, né? E eu acredito que, gente, que esse linchamento dessa moça aí, para a gente pôr um ponto final, terminarmos no nosso programa hoje, né? Ele educou alguém? Conscientizou alguém? Não. Eu falo com vocês porque eu tenho N exemplos, né? Um grande exemplo aí da torcida do Corinthians, que estava na Bolívia, levou um sinalizador, um jovem, né, que pegou a batata quente na mão, inimputável, né, por causa da idade, soltou, pegou no olho de um menino, veio a falecer, 12 torcedores foram presos. Inclusive aí parece que tem esse vereador aí que foi preso, né, agora aqui em São Paulo, se envolveu no espancamento e que resultou em óbito de um torcedor, se eu não me engano, do Palmeiras. O que aconteceu? Está preso. Então isso, gente, esse linchamento de imprensa, de mídia, não adianta, não é?
não adianta. O que precisa é punir os clubes, né? Punir as agremiações, né? E aí sim, precisa os clubes pagarem os seus impostos em dia, os seus jogadores, baixar a bola desses contratos bilionários, que aqui não é Europa, nem Estados Unidos, né? E essa turma aí jogar futebol. E a base, né? O campeonato da série D ser mais apoiado, ter mais patrocinadores, né? Pagar melhor os jogadores, né? Aí sim vamos começar a melhorar, né? Mas caso contrário, gente, nós vamos ficar aí, ó, no sofá, né? Engordando e vendo essas coisas aí, né? Que não trazem nem purga, nem a catarse, né, gente? Nem a catarse. Né? Não serve de exemplo para toda a sociedade, não. Porque o torcedor, quando vai para o campo, gente, a maioria toma uma cerveja mesmo, várias cervejas, vai pilhado, vai para xingar mesmo, xinga o juiz, xinga até os seus jogadores, xinga técnico e não tá nem aí. É mesmo a massa, né? E pegar uma pessoa para você colocar aí na cruz, entre aspas, é voltar, né, a barbárie lá da crucificação de várias pessoas, né, que eram contra o regime romano, né, o poder dos romanos, né. É isso aí, gente. Muito obrigado. Saúde e paz para vocês, não é? Ótimo domingo de descanso, né? Tem outros aí que vão fazer algumas tarefas, né? Mas amanhã vamos aí retomar a semana cheia aí, né? Pra gente trabalhar, né? Olha aqui, ó, eu tinha falado para vocês aqui, tá no MSN, denúncia inofensiva, né? Para Dilma Dias Temer, né? É claro aí que as denúncias aí do propinoduto da Petrobras, hein? Isso aí, gente, é isso aí. Isso eu garanto para vocês, ó, que no domingo que vem ou sábado que vem, nós não vamos ver nenhuma linha sobre esse assunto. Nenhuma linha. Nessa semana vai sair os nomes de todos que ele está delatando aí, 12 senadores, 49 deputados federais, um governador e tal, vai ficar o disse-me disse, que eu não sei, esse cara tá mentindo, não tem prova, como eu já vi aí o líder do governo na Câmara, no Congresso, já está dizendo que o homem é mentiroso, que ele não tem prova, que uma delação premiada tem que ter prova, e vai ficar o disse-me disse e some, né? E aí fica aqueles processos lá por 10 anos, os implicados, culpados morrem, fogem, né? Se elegem por aí e a grana que é bom nunca mais. Gente, muito obrigado.